Gravando. Gente, por que a gente vai estudar as teorias do processo? A gente começou na aula passada a estudar processo quando a gente começou a estudar os tipos de processo, tá? Por que é importante a gente estudar as teorias agora? Para a gente ver como que a gente chegou no conceito de processo que a gente tem hoje, tá? E eu não consigo dar para vocês um conceitozinho só de processo. Por que não? Simples. Porque a gente não tem um conceito que é de processo que é pacífico na doutrina e na jurisprudência, tá? Tem gente que considera que o processo é uma coisa, tem gente que acha que é outra, né? E a gente vai ver isso agora nessa nossa aula, tá? As teorias do processo, elas foram trabalhando esse conceito de processo, essa evolução, para a gente ter o que a gente tem hoje. Esses dois conceitos, né? Que algumas pessoas adotam uma teoria, outros adotam outra teoria, tá? Aí eu vou trabalhando elas com vocês e no final vocês vão entender isso melhor, tá? Então vamos lá, já está gravando, né? Tá aqui a tela, precisa acompanharem junto comigo, tá? Isso já está lá no Sistema Faculdade para vocês. Bom, a gente tem 7 teorias do processo, tá, gente? A primeira e a segunda são muito parecidas. É a teoria do processo como contrato. É a primeira, do Pottier, né? Que é o autor do anteprojeto do Código Napoleônico, em 1800. Nessa época, a gente tem que pensar o que estava acontecendo no mundo em 1800. Eu não lembro. Tem muitas encarnações isso, eu não lembro. Eu não lembro nem o que aconteceu antes do Covid. Eu não lembro nem como é que é o mundo sem pandemia. Vocês lembram? Eu não estou lembrando mais, não. Enfim, em 1800, a gente estava no Estado liberal. A gente tinha saído de um Estado absolutista, né, que era aquele Estado autocrático, que eu tinha os reis, as rainhas, os príncipes, os senhores feudais. Havia tido uma revolução industrial. Com essa revolução industrial, houve a Revolução Francesa e a Revolução Industrial na Inglaterra. O povo se revoltou, né, contra o autoritarismo do Estado autocrático, né, do Estado absolutista. Saiu do campo, o camponês ele vivia no campo, tinha lá o senhor feudal, ele tinha que pagar uma parte da produção, da colheita dele para esse senhor feudal. Então ele se revolta contra isso, ele sai do campo, ele vai para a cidade para trabalhar onde? Nas indústrias, né, que estavam começando. Foi a primeira revolução industrial que a gente teve na história, né? E aí, se antigamente, né, o centro do universo era o homem, não, o homem não, o centro do universo era Deus, primeiro, e depois os reis, porque os reis tinham o poder de ser reis, porque eles eram dados esse poder por Deus, né? O centro do universo passa a ser o homem. E aí o individual passa a ser mais importante do que o público, tá? A gente vê isso nessa teoria, bem claro, porque isso se reverbera no processo, tá? E aí o processo passa a ser visto como um contrato entre os litigantes, né? Que se firmava com o comparecimento espontâneo das partes em juízo para a solução do conflito, tá? Gente, não tinha como muito dar certo essa teoria, não, tá? Porque o processo não é contrato. Contrato, gente, imagina-se que é a autonomia da vontade. E aí, o processo ele é formado por autor, réu e juiz. O réu está ali por livre e espontânea vontade? Alguém está querendo ser réu nessa vida? Não. Ele é réu por livre e espontânea pressão, né? Então, eu estou aqui na minha casa, no aconchego do meu lar, né? Feliz e contente. E aí, resolvo que eu vou juizar uma ação contra você, Alisson. Tá? Vou juizar uma ação contra você. Indenização por danos morais. Porque o Alisson entrou aqui na aula online hoje e começou a me xingar. Quem viu isso acontecer? Levanta a mão aí pra tia. Ninguém viu, não aconteceu. Mas eu posso ajuizar uma ação falando isso? Posso. Ele vai ser réu? Vai. Sinto muito. Né? Ou seja, o réu não está no processo por livre e espontânea vontade, não é a autonomia da vontade dele. Então eu não posso falar que o processo é um contrato, já que uma das partes não está lá por livre e espontânea vontade. E aí, vendo que isso não ia dar certo, o Savigny criou em 1850 uma nova teoria,
também, né, com essa ideia do privatístico, também com essa ideia do individual, do Estado liberal, né, inspirado aí nas ideias de Rousseau, né, que falava que o homem era o centro do universo e tal. A gente fala que essa teoria ela tem características privatísticas, né, tanto a primeira quanto a segunda. Ele falou que o processo era um quase contrato, um contrato atípico, né, que se formava pela livre e espontânea vontade do Estado com o autor, mas que o réu não aderia de livre e espontânea vontade, tá? Bom, por isso que era um contrato atípico, porque o réu não aderia de livre e espontânea vontade. Mas isso também não existe, gente. Não existe um contrato sem aderência de todas as partes por livre e espontânea vontade. Por isso que essas duas teorias, rapidinho, acabaram caindo por terra. Tanto a do processo como contrato, como a do processo como quase contrato, tá? Ambas as teorias num estado liberal, tá? Com características privatísticas, muito influenciadas pelo iluminismo. Ok? Bom, pois bem. Elas caem por terra e vem aí uma nova teoria, que é uma teoria muito forte até hoje, que é o do Bilow. Né? O que o Bilow falava lá em 1686? Gente, contar para vocês. O Bilow é muito criticado hoje. Muita gente ainda o endeusa e muita gente o critica. Falar para vocês, Bilow, em 1868, o cara foi simplesmente gênio. Não tem como ser gênio. Gênio, 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 gênio. Por quê? Pé atenção, presta atenção aqui na tia. Tem como você não falar que o Bilow era gênio, gente? Gênio. Por quê? Ele pressupôs algo que era inimaginável na época. O Bilow foi a primeira pessoa a ver a autonomia do processo frente ao direito material. Savigny e Poitier não viram isso, e ninguém via. Eles achavam que o processo, o direito processual, era uma parte do direito civil. Né? O processo penal era uma parte do processo penal. E é autônomo. Né? Direito civil e processo civil, direito penal e processo penal, eles são autônomos. Por quê? Eu preciso ter o direito material para ter o direito processual? Pensa bem, eu tenho direito a receber uma indenização do Alisson? Tenho esse direito, gente? Não tenho, ele não fez nada. Mas eu posso ajuizar uma ação e o processo vai existir. Ou seja, o processo existe mesmo que eu não tenha o direito. Presta atenção, vou repetir. O processo existe mesmo que eu não tenha o direito. Ou seja, o processo não depende do direito. Ele existe, né, individualmente. Claro que o meu pedido vai ser julgado improcedente, mas o processo vai existir. O direito de ajuizar aquela ação vai existir. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, eu posso não ter o direito a uma indenização, mas eu tenho o direito de ajuizar aquela ação. Tá? A grande sacada do Bilow foi isso. Foi a primeira teoria a conceber a autonomia do direito processual em face do direito material. As outras não concebiam. Tá? Bom, e aí ele falou o seguinte, essa teoria do Bilow, ela tem uma questão. O Bilow, gente, ele teve vários discípulos. Então, é um conceito de processo que é utilizado até hoje. Tá? Por que ele é utilizado até hoje? Porque ele teve discípulos que foram atualizando a teoria dele. Então, se a teoria dele começa a triangular, né, com autor-réu, né, por que ele era triangular? Ai, gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui para vocês. Não sei se meus conhecimentos de informática permitem, mas eu vou tentar. Tá? Desenhar a teoria triangular. Então, imagina que eu tenho aqui o juiz, tá? E aí aqui, embaixo, eu vou ter o autor e aqui eu vou ter o réu, tá? Agora vamos ver se eu consigo. O difícil é aqui. Ai, gente, eu não sei. Sabe quando você... Alguém me ajuda? Sabe quando você puxa setinha, gente? Onde é que eu vou para puxar setinhas? Eu queria puxar uma setinha para mostrar para vocês. Desenho, por exemplo, que você está pensando? Pode, se eu conseguir desenhar, ajuda também. Deixa
Deixa eu ver, eu tô tentando aqui. Inserir autoformas? Deixa eu ver. Talvez seja nessa parte de desenho. Desenhar uma forma, ótimo. Muito bom, gente. Então, vem cá. Vamos ver se eu consigo. Eu quero puxar uma seta daqui até aqui. Deixa eu ver. Tá mais fácil daqui até aqui. Tô conseguindo, gente. Ai, meu Deus. Não, volta. Não é isso que eu quero. Ctrl Z. Metade da aula vai ser eu tentando desenhar. Olha que maravilha isso. Ah, consegui. Muito obrigada, André. Gente, agora vamos ver se eu consigo copiar isso daqui. Isso daqui é o desenho da teoria triangular. Consegui. Ficou meio esquisitinho, mas eu consegui. Não ficou bom, não. Agora ficou. Isso daqui, gente, era a teoria triangular. Eu tenho autor e réu se submetendo à vontade do juiz e o réu se submetendo à vontade do autor. Em que sentido? O réu, ele só é réu porque o autor quer. Então, ele se submete à vontade do autor. E o autor e o réu se submetem à vontade do juiz, porque é ele que vai decidir, tá? É isso que falava essa teoria. Ela concebeu o processo como uma relação jurídica entre autor, réu e juiz, em uma situação de sujeição do réu ao autor e dos dois ao magistrado. Então, qual que é o conceito do processo como uma relação jurídica, tá? É a ideia de sujeição, em que o réu se sujeita à vontade do autor, porque ele só é réu porque o autor quer, e ambos se sujeitam à vontade do juiz, já que é ele que vai decidir. Isso aí não pode estar muito certo, não, gente. Vocês concordam? Me fala aí no chat. Que quando a gente tem uma sentença, eu estou me submetendo à vontade do juiz? Vocês concordam com isso? Abri o chat para esperar a resposta de vocês. E ninguém me respondeu. Não, gente. Quando... Ah, peraí que eu errei. Ah, não errei, não, tá. Quando, gente, eu tenho uma sentença, eu não tenho as partes, elas não se sujeitam à vontade do juiz, não. Elas se sujeitam à vontade da lei, porque o juiz só pode dar uma decisão a partir do ordenamento jurídico e aplicando o ordenamento jurídico no caso concreto, tá? E aí, a teoria angular, que já é de um dos... que já é do VAR, né, que é um dos discípulos do Bill, ela fala o seguinte... Ah, mas cadê meu... Não. Ela fala o seguinte, eu não tenho um triângulo, eu tenho um ângulo. Por quê? As partes se sujeitam à vontade do... Eu não consigo tirar a setinha, gente. Ela não sai. Então, eu vou ter que fazer outro. Vou ter que começar tudo de novo. Mas tudo bem, agora eu já sei. Eu tenho o seguinte. Eu tenho as partes se sujeitando à vontade do juiz. Então, vamos pôr as partes aqui para sujeitar à vontade do juiz, né? No final aqui... Põe um R de réu. Aqui eu ponho um A de autor.
que o autor está numa linha acima. E eu tenho também o autor se sujeitando à vontade do juiz. Então, ou seja, as partes, para a teoria angular, as partes se sujeitam à vontade do juiz, tá? E ambas, mas o réu não se sujeita para essa teoria. Ficou melhor assim. O réu, para essa teoria, ele não se sujeita à vontade do juiz, mas as partes... Mentira. Autor e réu se sujeitam à vontade do juiz, através da decisão dele. Mas aí não fala que o réu tem que se sujeitar ao autor. Por quê? Porque o autor pode ajuizar a ação, mas não necessariamente ele vai ganhar. Então, na primeira teoria, eu tenho uma sujeição das partes à vontade do juiz e do réu à vontade do autor. E aqui na segunda eu tenho as partes se sujeitando à vontade do juiz, mas o réu não se sujeita mais ao autor. Aí, gente, eu venho para a teoria angular, em que eu tenho todo mundo na mesma linha. Eu tenho aqui o autor, aí eu tenho aqui, eu quero aqui, o juiz, e depois do juiz, eu tenho o réu, tá? Aí fica assim. Isso daqui eu desenharia para vocês no quadro, né? Então, eu tô fazendo aqui para a gente fingir que está na sala de aula, né? Aqui não há sujeição, mas a interlocução do juiz entre autor, juiz e réu, juiz. Ou seja, ele é o dialogador. Ele é que recebe do autor e passa para o réu e vice-versa, tá? Gente, essa teoria do processo como relação jurídica, que vê o processo como uma relação jurídica entre as partes e uma relação de sujeição, ela é muito forte até hoje. Para vocês terem uma ideia, o Bill foi professor do Vá, que era discípulo dele. O Vá foi professor do Keovenda e do Carnelucci. O Carnelucci, por sua vez, foi professor do Calamandrei, que foi professor do Lieberman. Aí eu já estava na década de 40. E o Lieberman foge do fascismo na Segunda Guerra italiano e vai para São Paulo. E lá ele monta um grupo de estudo e cria seus próprios discípulos, tá? Ada Pellegrini, Cândido Rangel Dinamarca, Frederico Marx e o Alfredo Buzaide, que foi o autor do Código de Processo Civil de 1973, tá? Então, esse Código de Processo Civil de 1973, ele é fortemente influenciado pela teoria do processo como relação jurídica, né? Porém, contudo, entretanto, entrou em vigor em 2015 o novo Código de Processo Civil, que apesar de ter modificado 20% do código, 80% é a mesma coisa. Ou seja, a nossa legislação processual civil ainda sofre muita influência da teoria do processo como relação jurídica. Lembrando que no que a CLT, o que a legislação administrativa forem omissas, a gente usa o Código de Processo Civil. Ou seja, o nosso processo ainda sofre muita influência da teoria do processo como relação jurídica. Ainda se vê o processo como uma sujeição das partes à vontade do juiz, o que é errado, tá? Bom, aí a gente vem para a próxima teoria, que é a teoria do processo como situação jurídica do Goldschmidt, de 1925. O que ele falava? Que o processo, ele não é uma relação jurídica, ele é uma situação jurídica. E que o provimento final define um duelo entre as partes. É como se as partes tivessem um ringue de boxe, tá? E aí ganhava aquele que lutasse melhor. O que é lutar melhor no processo? Aquele que argumentasse melhor, né? Professora, mas é o certo, né? Não, gente, o certo é ganhar aquele a quem o direito socorre. O certo no processo é a gente efetivar o direito e não dar preferência para quem argumentou melhor, tá? E a gente não vê hoje o processo como uma situação um contra o outro. Tanto é quando a gente faz petição inicial, a gente não fala que eu vou ajuizar a ação contra o fulano, mas sim em face do fulano. Porque o que eu busco é o direito, é efetivar o direito, tá? Então ela também caiu por terra.
a gente vem para a teoria do processo como uma instituição jurídica do GUASP. E aí eu já estou em outro momento do mundo, né? Eu já tinha... Se antes eu estava naquele estado liberal em que o homem era o centro de tudo, em que o privado era mais importante do que o público, né? Neste momento, em 1940, eu já tinha tido a queda do Estado liberal. A gente teve a queda do Estado liberal de várias formas na história, né? Ele cai na Rússia, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, e ela se retira da Primeira Guerra Mundial para lidar com a sua própria guerra civil, né? E ela cai nos Estados Unidos, e é um momento icônico que a gente fala que é o fim mesmo do Estado liberal, é a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? Eu tinha lá um dinheiro que não era um dinheiro real, a Bolsa quebra, e muita gente de milionário passa a miserável do dia para a noite e pula do Empire State Building, né? E aí a gente fala, inclusive, que a década de 30 é a Grande Depressão, né? Porque realmente muita gente ficou deprimida quando perdeu tudo em 1929, né? E aí se viu que aquele Estado liberal, que priorizava o homem em detrimento do Estado, ele permitia que um homem explorasse o outro. Porque é o seguinte, eu tenho o mínimo de interferência do Estado na vida do cidadão, né? Aquelas pessoas que durante o governo absolutista, né, ele era totalmente... a vida dela era totalmente governada ali por um rei, por um senhor feudal, né? Neste momento, eles não querem mais isso no Estado liberal. Então, o Estado não devia interferir na vida do cidadão o mínimo possível no Estado liberal. Isso permitiu que um homem explorasse o outro. Quando aquele camponês vai para a cidade trabalhar nas indústrias, então passa a ter muito camponês e poucas indústrias. Então, eles trabalhavam por pouquíssimo. Não tinha férias, trabalhava 16 horas por dia, ganhava miséria. Isso gera uma revolta também. E a gente acaba tendo a colisão, né, desse Estado liberal e entramos no estado totalmente contrário dele, que é o Estado social, né, onde o social, onde o público é mais importante do que o individual, né? Então a gente sai de um extremo para o outro, tá? E aí essa teoria, embalada nisso, ela vê o processo como uma instituição de direitos, como uma instituição social, como o Estado se transforma. Que tinha que, inclusive, gente, ajudar a acabar com a desigualdade social, tá? O processo não é para isso, é para efetivar direito, então essa teoria também cai por terra. E aí eu entro numa teoria que é muito importante para a gente, que é a teoria do processo como procedimento realizado em contraditório, do fato salário de 1978. O fato salário, ele trouxe a democratização para dentro do processo, ele democratizou o processo, ele trouxe a teoria, ele trouxe a democracia para dentro do processo. Professora, como? Simples, gente. Ele falou assim, olha, o processo, ele é um procedimento, tá? Mas o que diferencia ele dos outros procedimentos é ele ser realizado em contraditório, entre partes, em simétrica paridade de armas, para a construção do provimento final. Professor, não entendi nada, dá para você explicar melhor? Vamos lá. Primeiro, por que o processo é um procedimento? Gente, simples. O processo, quer ver? Vou pegar um negócio aqui para vocês, mostrar um negócio aqui para vocês. Vocês estão com tempo hoje, né? Porque eu tô. Então, vou abrir uma tela, vou abrir outra, vou desenhar. Não sei se eu já mostrei isso para vocês, mas vou mostrar de novo, se eu já tiver mostrado, senão estou mostrando pela primeira vez. Olha para isso daqui, gente, para essa tela. Eu tenho aqui, os atos são praticados no processo, da petição inicial até a sentença. Então, a gente faz a petição inicial, o autor faz a petição inicial, fazendo o pedido dele, mostrando para ele o conflito para o judiciário, dizendo o que ele quer. O juiz analisa aquela petição inicial e, se ela tiver preenchido todos os requisitos, ele manda citar o réu, dá notícia ao réu de que existe um processo contra ele. Faça uma audiência para ver se aquele autor, aquele réu chega a um acordo. Se não chegar, o réu apresenta a sua defesa. Aí o autor pode falar sobre a defesa do réu. Depois o juiz faz saneamento do processo, para deixar o processo todo certinho, manda as partes falarem quais as provas elas pretendem produzir. Vem aqui, faz a perícia, na audiência de julgamento, ouve as partes, ouve testemunhas,
e profere uma sentença. Eu tinha mostrado isso para vocês antes, gente? A gente já tinha trabalhado isso? Não? Já tinha mostrado, acho que na última última aula, aula. na penúltima, uma linha assim, né? Do andamento do processo. Isso. O que é isso, gente? É o andamento mais básico do processo. São vários atos. Olha aqui, vou voltar aqui para vocês verem. No que constitui o processo? Tem que ter uma petição inicial, uma citação do réu, uma audiência, uma resposta do réu, uma impugnação, saneamento, produção de provas, sentença. Todos esses atos juntos que estão aqui formam um processo. Então, o que é um processo? Ele é um procedimento. Ele é um conjunto de atos que serve para quê? Para a gente chegar no objetivo final, que é o quê? O provimento final, a decisão final, a sentença. Então, o processo é um conjunto de atos no qual eu viso o quê? Chegar a uma sentença. Olha que lindo. Achei lindo demais. Né? Então, para o fato de salário, o processo é isso, esse conjunto de atos. Com certeza, a gente sempre que começar no processo, pensa nele como conjunto de atos, ordenados pela lei. Qual ato que acontece, qual que acontece primeiro, qual que acontece depois, é previsto em lei. É um conjunto de atos ordenados, previstos em lei, com o objetivo de para chegar no objetivo final, que é a sentença. Para o fato de salário, para falar que é um processo judicial, isso tem que acontecer em contraditório, ou seja, com a plena participação das partes. Contraditório é um princípio do processo que a gente vai estudar na próxima aula, na próxima semana. Então, o que tem que acontecer? Em contraditório, com a plena participação das partes, com as partes em simétrica paridade de armas, ou seja, em isonomia, podendo praticar os mesmos atos com as mesmas armas, para a construção do provimento final. Ele fala o seguinte: o provimento final, a sentença, não é algo simplesmente construído pelo juiz. Ele é construído pelas partes durante todo o processo. Que doideira, professora. Então quer dizer que agora não é o juiz que profere sentença, não. Claro que é o juiz que profere sentença, queridos. Não tem dúvidas disso. Mas quando ele profere sentença, ele tem que falar do que a parte falou no inicial, falar do que o réu respondeu e falar sobre as partes, sobre as provas que as partes produziram. Ou seja, sempre que a autor e réu se manifestam no processo, eles estão contribuindo para a construção da sentença, já que o juiz vai ter que se manifestar sobre tudo aquilo na sentença. Tá? Então, ele vê o processo de uma forma democrática, não como uma decisão que simplesmente o juiz impõe às partes, né? Mas como uma decisão que é construída por tudo que é feito no processo, pelas partes e pelo juiz. Tá? Essa teoria é uma considerada, apesar de ser de 1978, mais velha que eu, é considerada uma teoria mais moderna do que a teoria do processo como relação jurídica e defendida por muita gente, tá? Mas aí veio o Baracho, o Andolino Vieira. Baracho é brasileiro. José Alfredo de Oliveira Baracho morreu há uns 10 anos atrás. Nossa, mais. Morreu uns 13 anos atrás. Que ele fala o seguinte: com a Constituição de 88, e aqui deveria estar 88 e não 78, com a Constituição de 88, esses princípios processuais, contraditório, ampla defesa, isonomia, foram lá para o artigo 5º da Constituição. Então, eu não tenho mais isso como uma simples característica do processo. Eu tenho como verdadeiro esquema geral do processo que deve ser seguido. Tá? Então, por essa teoria, o processo é um procedimento que deve seguir um esquema geral previsto na Constituição, né? Respeitando-se os princípios processuais constitucionais que a gente vai trabalhar na próxima aula. A gente fala que, ao contrário que se pensa, a teoria do processo realizado em contraditório e a teoria do constitucionalista do processo, elas são complementares. Que uma fala que o processo é um procedimento realizado em contraditório. A outra fala, o processo é um procedimento realizado conforme os princípios constitucionais do processo. Contraditório, predefesa, isonomia, fundamentação das decisões, tudo isso a gente vê na próxima aula. Bom, eu comecei a aula falando que a gente daria 7 teorias e que eu teria um conceito de processo que não é um conceito unânime. Quais são os 2 conceitos de processos aceitos até hoje? Principalmente pela escola paulista, pelos paulistas, é a teoria do processo como relação jurídica, também chamada de teoria instrumentalista, que vê o processo como uma relação de sujeição entre as partes. E o outro conceito é o conceito construído a partir da teoria do processo como procedimento realizado em contraditório e a teoria do constitucionalismo do processo, na qual o processo é um conjunto de atos coordenados pelos princípios processuais,
contraditório, ampla defesa e isonomia, tá? Então, vocês vão ver gente defendendo essas duas teorias, esses dois conceitos, processo como relação jurídica e processo como procedimento realizado em contraditório, tá? Professora, qual é o conceito que você gosta? Isso não importa. Qualquer um dos dois tem teóricos muito importantes que falam que ele está correto. Então, vocês podem escolher qualquer um dos dois que vocês queiram, tá? Gente, pergunta. Alguma dúvida? Sem dúvida. Não. Vou dar uma dica para vocês. A partir da semana que vem, já vai estar aberta para vocês a VA1, que é o primeiro trabalho, tá? Semana que vem eu vou trabalhar com vocês os 10 princípios do processo, tá? E aí vocês já podem começar a fazer a VA, porque vai faltar uma aula só, que é da lei processual, que vai ser na semana seguinte. Então dá para vocês já começarem e depois só terminarem, tá? A VA1, gente, ela tá marcada, salvo engano. Deixa eu olhar aqui no meu calendário. Para o dia 24. É isso mesmo, gente? Não é? Salvo engano, é para o dia 24. Ela está marcada. Deixa eu dar uma olhada aqui no sistema faculdade. Mas vocês já vão poder começar a fazer no dia 10, no dia 24. Como eu já falei, vai ser o dia da VA, então a gente não tem aula. Vocês só executam a VA neste dia, tá? Aqui eu achei VA1. O dia da VA, gente, é 24, tá? Mas vocês podem começar a fazê-la no dia 10, tá? Deixa eu explicar para o pessoal que entrou esse semestre. Por que vocês podem começar a fazer no dia 10? Vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, mas no dia 10 ela tem que estar postada, né? No dia 10 às 11h59. Senão você perdeu o prazo, aí tira 0 mesmo. Eu deixo o horário da aula para quem não tem, sabe aquela pessoa assim, gente, eu trabalho o dia inteiro, eu só posso fazer no horário da aula. Então, qual o horário que eu vou ter? O do último dia, do dia 24, né? Conforme a Lu ajudou muito semestre passado, né, Lu? Nossa, demais. Você foi, acho que, uma das poucas que fez assim, ajudou muito. Muito mesmo. Então, nesse dia a gente não tem aula. Esse dia é como se vocês estivessem fazendo trabalho em sala de aula, tá? Então, hoje a aula conseguimos terminar a aula hoje no horário, né? Não precisou abrir outra, igual semana passada, que a gente precisou abrir outra reunião. Talvez a gente precise abrir na semana que vem, já vou avisando. Semana que vem a matéria é maiorzinha, tá bom? Gente, alguma dúvida? Não, depois é estudar. Ler, reler. Tá, Então, por enquanto tá ótimo. Então tá bom, eu vou parar a gravação agora.